Senhoras e senhores, boa noite a todos. A OAB de Caxias, Subseção Caxias do Sul, por meio das comissões de Direito Sistêmico, Direito do Trabalho e Ciências Criminais, dá início neste momento às palestras sobre práticas sistêmicas no direito do trabalho e criminal. Saudamos e agradecemos as presenças dos nossos diretores, conselheiros, autoridades e advogados presentes. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a UX e a empresa AR Master Sul. Peço para que todos deixem os seus microfones desativados. E as perguntas eu gostaria, se pudessem, fazê-las ao final, para que possamos encaminhar daí aos palestrantes. Passo a palavra ao Dr. Patrick Mesomo, presidente da Comissão de Direito Sistêmico, para que faça, então, o de andamento à palestra com os nossos palestrantes, então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Antes de começar, eu queria agradecer inicialmente o nosso presidente, Dr. Rudimar Brogliato, e a nossa vice-presidente, que acabou de falar com vocês, doutora Ana Carla Furlan, pela oportunidade de a gente trazer eventos como esse e palestrantes como os nossos palestrantes de hoje para tratar do tema que para a gente, enquanto Comissão de Direito Sistêmico, é tão relevante e nessa oportunidade com o apoio e envolvimento de duas outras comissões de Ciências Criminais e aproveitar aqui para agradecer o Dr. Andrei Valandro, coordenador da Comissão de Ciências Criminais, e as doutoras Renata e a doutora Fernanda, que são as coordenadoras, né? Quando tem duas, a gente se atrapalha um pouco. A doutora Fernanda e a doutora Renata, que são coordenadoras da Comissão de Direito do Trabalho aqui da nossa subseção. Então, sem delongas, depois ao final a gente faz mais alguns agradecimentos às pessoas que a gente precisa agradecer. Queria apresentar para vocês a doutora Wanda Ramos, que é juíza do trabalho no TRT 18, que pertence à região de Goiás e que trabalha com práticas sistêmicas na área do direito do trabalho. E o doutor Fabiano Aldoni, que é advogado, nosso colega, e atua de Itajaí, Santa Catarina, e atua com as práticas sistêmicas voltadas para a área criminal. Eu vou estar monitorando e acompanhando, fazendo a mediação do evento. Quem tiver perguntas, pode deixar as perguntas tanto por aqui no Zoom, quanto no Facebook, que também a gente está ao vivo lá, que eu vou acompanhando e vou conversando com vocês e com os palestrantes. Obrigado, doutora Wanda e doutor Fabiano, por terem aceito o nosso convite, especialmente a Kelly, que faz parte da nossa comissão, por ter organizado o evento, né? Na verdade, a organização do evento internamente na nossa comissão foi todo capitaneado por ela, e ela que fez contato com a doutora Wanda e com o doutor Fabiano e está aí com a gente hoje acompanhando, mas preferiu nessa oportunidade não mediar e aí deixou a incumbência comigo. Por uma questão de logística e organização, a gente vai começar falando com o doutor Fabiano, mas durante o evento a gente vai fazendo essas conexões e aí depois a gente passa a palavra para a doutora Wanda e eu vou acompanhando tudo. Então, Fabiano, de pronto te passo a palavra e te agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar online aí conectado com Santa Catarina e Goiás ao mesmo tempo. Legal, boa noite, Patrick, boa noite, Wanda, boa noite, Ana, a Kelly e aos demais colegas que aqui se encontram, né? Todos certamente buscando refletir sobre um direito diferente que a gente tem por aí. Eu geralmente, ou quase de regra, eu não recuso convite para falar sobre esse tema, porque é algo que eu faço com muito gosto, eu gosto muito de falar sobre isso. Agora, vindo da OAB, não tem como recusar, né? Porque eu fui OABiano por 6 anos aqui em Itajaí, e a segunda comissão de direito sistêmico do Brasil criada foi aqui em Itajaí, na época que eu era da diretoria aqui da OAB de Itajaí. Então, na verdade, foi criada em razão de um movimento nosso, que eu me sinto muito feliz
por ver essa comissão, que é uma comissão de direito sistêmico e de justiça restaurativa. Veja, é uma comissão mista, é uma comissão que trabalha com os dois olhares, né, as duas ferramentas sistêmicas aí, numa mesma perspectiva, que é a busca de cultura de paz. E eu sempre gosto de falar que esse foi um movimento que a gente fez aqui em Itajaí, justamente porque se aproxima muito do pensar sistêmico, que é um pensar que não separa. E às vezes a gente vê muitas comissões sendo formadas dentro das OABs e fica muito fragmentado os saberes, né, e os conhecimentos. E essas comissões, elas precisam estar juntas, eu vejo assim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema que é um tema que eu pesquiso já há 6 ou 7 anos, e eu sei que talvez, como eu estava conversando antes com a doutora Wanda, que é da área de trabalho, e que é uma área que eu não conheço, muita gente me pergunta sobre artigos, ou seja, indicações sobre aquela área de trabalho, e eu não sei como indicar, porque não é uma área que eu atuo. Eu sei que talvez muitos se interessem, né, pela questão criminal também, por essa visão sistêmica da justiça restaurativa, da aplicação da lei sistêmica no direito penal. E aí eu vou passar para vocês aqui, então vou deixar o meu contato nas redes sociais, porque isso é muito comum depois vocês terem interesse em entrar em contato, e fiquem muito à vontade com relação a isso, porque a gente vai compartilhando e trocando ideias, porque essa justiça, que eu chamo de justiça sistêmica, ela é uma quebra de paradigma muito grande com relação ao pensamento cartesiano. Então, nós precisamos unir forças, e nós precisamos estar sempre disponíveis para que esse movimento realmente ganhe força, né, e vá adiante e caminhe com as suas próprias pernas. Então, fiquem bem à vontade, se vocês tiverem interesse depois de entrar em contato, a gente vai trocando ideias. Bom, hoje, então, eu quero trocar algumas experiências com vocês sobre a minha trajetória dentro desse movimento sistêmico. A minha trajetória dentro desse movimento sistêmico, ele inicia em 2017. Então, eu coloquei esses livros aqui porque esses livros, eles representam a minha caminhada. Eu sou advogado criminalista desde 2001, leciono aqui na Universidade de Itajaí, na Univale, desde 2004, e até 2015, 2016, 2015, eu trabalhava basicamente com uma percepção tradicional do direito penal, que é aquela visão de ganhar e de perder, aquela visão de litígio e de uma voracidade muito grande nos peticionamentos, e em algum momento isso também se refletia dentro da sala de aula, onde eu trabalhava basicamente com o direito tradicional em cima das legislações, e que é o que geralmente acontece dentro das academias, né? E em 2014, 2015, eu comecei a fazer meu doutorado e trabalhar com a justiça restaurativa. Então, foi aonde eu comecei a ampliar esse olhar para uma perspectiva diferente de um direito tradicional que a gente tem. Então, a justiça restaurativa, ela começa a me mostrar que há uma possibilidade de ter uma justiça mais humanizada, uma justiça que realmente privilegia as relações e não apenas o ganhar e o perder. E toda a base dessa nova ideia de justiça, ela está centrada no pensamento sistêmico. Então, quem quiser entender esse movimento, precisa entender o movimento que é do pensamento sistêmico, que é um pensamento que não exclui, é um pensamento inclusivo, um pensamento que respeita todas as posições, é um olhar aglutinador e um olhar que considera todas as possibilidades. Então, isso veio transformando a minha vida e, logicamente, que transformando a minha forma de atuar dentro da advocacia criminal. Então, veja, isso não é um toque de mágica. E o olhar diferente e a postura diferente que você tem dentro da sua profissão, ela só vai mudar se você tiver uma mudança de postura de vida. Então, eu sempre falo que quem entra nesse movimento, o primeiro impacto que ele tem é modificar algumas percepções pessoais sobre a vida. Ok? Então, a
mudança de vida que nós temos com esse olhar sistêmico para o mundo, com essa postura sistêmica para os conflitos, que os conflitos não são coisas negativas, o conflito faz parte da vida e da criatividade. A questão é que nós não sabemos compreender esses conflitos. Isso é o primeiro ponto de mutação para quem entra nesse movimento. E em 2016, 2017, a gente lança esse livro, que é o Direito Sistêmico, que foi prefaciado pela doutora Jaqueline Cheruri, que é de Mato Grosso, que na época era uma das primeiras juízes também que trabalhavam com a questão das constelações. E nesse livro a gente fez, então, uma abordagem do direito de família, que é a visão mais tradicional que tem na aplicação do direito sistêmico, ou da aplicação sistêmica, né, do direito, aplicação sistêmica no judiciário, e também voltado para o direito penal, que aí houve, então, já uma inovação, porque até então a gente não tinha uma percepção das leis sistêmicas voltada para o direito penal. Então, o primeiro movimento dentro do sistêmico foi o movimento de trazer uma teoria para demonstrar que é possível, sim, teorizar sobre isso e para dar uma base de pesquisa dentro da academia para que os alunos pudessem compreender o que se chama de direito sistêmico, que é uma nomenclatura que eu tenho alguma resistência, né, em razão de não ser um ramo do direito, mas, enfim, é o popular que todo mundo conhece. Bom, esse livro, ele nos leva para um outro movimento que a gente nem imaginava que ia acontecer, que é o movimento de trabalhar especificamente com as constelações sistêmicas dentro do sistema prisional. E aí a gente recebeu um convite de uma defensora pública de Florianópolis, onde a gente foi dentro da casa de albergado e trabalhamos com um projeto durante 1 ano e meio com os detentos provisórios que ali estavam, e, na sua maioria, esses detentos eram acusados de crimes de violência doméstica. Então, eram todos presos provisórios que ficavam aproximadamente 2 ou 3 meses numa prisão preventiva, então havia uma rotatividade muito grande. O que a gente fez? A gente trabalhou, então, com esses presos naquele sistema durante 1 ano e meio, trabalhando individualmente com as constelações sistêmicas e com o genossociograma, que é uma ferramenta que a gente fazia antes na entrevista e depois alinhava isso dentro das constelações. O que nós percebemos dentro desse movimento no sistema prisional? Isso em 2017 e 2018. Nós percebemos que muitas pessoas estavam querendo fazer esse movimento dentro dos presídios, mas não tinham o conhecimento necessário de como funciona o sistema prisional. E quando eu falo em sistema prisional, é importante que se diga que aquele que está preso, ele está sob a influência de vários sistemas. O seu sistema familiar, o sistema formal, institucional, porque ele deve seguir regras lá dentro. Mas o mais importante, ele está sob efeito de um sistema informal, que é o sistema dos próprios detentos. E a gente percebeu em muitos movimentos de que alguns consteladores faziam movimentos de constelação dentro dos presídios e orientavam para que eles rompessem com esse sistema informal. E isso é de um risco tremendo, porque ele precisa, por uma questão de sobrevivência naquele momento, ele precisa fazer parte daquele sistema informal dos próprios presos, sob pena de ele pagar com a própria vida. Porque se ele não segue as regras informais dentro do sistema prisional, ele pode ser morto lá dentro. Então, era o desconhecimento de como funciona toda essa relação dentro do sistema prisional que fez com que a gente, então, fizesse esse livro, que era Constelação Sistêmica na Execução Penal, Metodologia para a sua implementação, aonde nós apresentamos uma ideia de como trazer isso para o sistema prisional e, na nossa percepção, as constelações dentro do sistema prisional precisam, por segurança, precisariam ser feitas de forma individual para não expor os presos naquele sistema prisional. Lembrando, quem conhece as constelações sabe que determinados movimentos podem trazer questões ocultas. E imagine se vem, por exemplo, um estupro, um homicídio, algo que surge no campo informacional, e isso, então, é visto e percebido pelos demais detentos.
como fica a relação e a segurança desse preso dentro do sistema prisional. Então, esse era um cuidado que nós tivemos, e aí nós relatamos 11 casos de constelação, 11 atendimentos com 11 detentos e um agente prisional, que estão aí no livro, e foi relatado, então, todo o procedimento, de como foi trabalhado com eles, e, ao final, então, foi trazido o que eles informaram, o que eles sentiram após as constelações. A direção do presídio nos informava constantemente como era após a constelação, após os movimentos, nas semanas e nos meses seguintes, como que eles estavam, qual é o efeito que isso estava gerando para eles, e nós tivemos, então, um resultado bastante positivo. A gente não conseguiu acompanhar esses presos pós-sistema prisional, porque eles ficavam pouco tempo e a gente não tinha contato com a família, não tinha como seguir essa pesquisa posterior, mas naquela intervenção dentro do sistema prisional, a gente percebeu alguns padrões muito interessantes. Por exemplo, todos estavam ali em razão de violência doméstica. A violência doméstica, ela surgia, estava num contexto de vício, ou seja, todos eles tinham um vício. E todos esses que nós fizemos a constelação e atendemos, eles tinham um padrão de ausência paterna. Então, quem estuda e quem conhece as constelações sabe que uma das características da ausência paterna é a questão do vício, e a violência é uma consequência lógica da questão da utilização de vício de qualquer natureza, né? Então, foi um padrão que apareceu em todos os 10 detentos que foram analisados, e um dos agentes prisionais que também se prontificou a fazer a constelação, porque ele via o movimento dos presos, ele via como os presos ficavam depois das constelações, ele quis entender aquilo, e ele fez a constelação também. Só uma observação. Das 11 constelações, a mais pesada, a mais difícil, adivinha de quem foi? Do agente prisional. Ou seja, a linha que divide o preso do agente prisional é uma linha muito tênue. Apareceu, no campo informacional desse agente prisional, apareceu muita violência. Muita violência. Mas ele estava do lado de fora dos grades. Então, vocês vejam como não há como a gente fazer julgamentos prévios com relação a quem está no sistema prisional e quem está fora. Então, isso foi um exemplo muito grande para a gente, no sentido de não julgar, né? Porque a gente tem essa mania sempre de julgar pelo local em que as pessoas se encontram. Posterior a esse livro, posterior a esse movimento, nós fizemos uma integração num outro movimento, que é a justiça restaurativa, trabalhando com as práticas sistêmicas integradas. E aí surge, então, esse livro que é a Justiça Restaurativa Sistêmica, que é uma modelagem das práticas tradicionais com as práticas sistêmicas, num olhar transgeracional. E aí nós fizemos esse movimento e levamos esse movimento para dentro do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico aqui em Florianópolis, onde nós fizemos 4 intervenções com aproximadamente 20 detentos que estavam ali em razão das medidas de segurança. Então, todos eles com problemas mentais, que praticaram crimes e que não cumprem pena, cumprem uma medida de segurança. Então, é um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Qual era a nossa preocupação? Nós não tínhamos como fazer círculos restaurativos com esses presos, porque eles não seguem, eles não obedecem um modelo de círculo, eles não obedecem, eles não conseguem compreender o momento de cada um falar, o respeito de fala, porque eles estão todos eles medicados. Então, eles estão muito longe da realidade, né? Eles estão geralmente muito medicados. Mas eles têm uma consciência do que eles estão fazendo ali, eles têm uma consciência de todos os seus sistemas, mas eles não conseguem seguir determinadas regras. Então, a gente não tinha como trabalhar com eles com a justiça restaurativa tradicional. Por outro lado, nós não tínhamos como fazer uma constelação com eles, porque a constelação é um movimento muito forte. E tu imagina alguém que está sob efeito de medicação,
participar de uma constelação e aparecer no campo informacional uma informação forte que pode dar um gatilho e ele surta. Então, são informações muito fortes. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com um círculo restaurativo com movimentos sistêmicos. Ou seja, a gente trabalhou com eles no movimento circular, onde todos sentaram nas cadeirinhas, fizeram um círculo, fizemos a peça de centro. Quem conhece a justiça restaurativa sabe como é, monta as peças de centro, e aí nós trabalhamos com eles as 3 leis sistêmicas, que é a lei do amor, hierarquia e equilíbrio, pertencimento, enfim. E o que a gente fez com eles? Cada encontro nós trabalhávamos uma lei, mas esta lei era trabalhada com eles não de forma direta. Eles faziam o quê? Por exemplo, a questão do pertencimento, eles fizeram modelagem de massinhas sobre a família. Então, cada um construiu a sua família com as massinhas. E aí você percebia no movimento deles que alguns construíam a sua família com o pai e com o cachorro. A mãe era excluída, ou seja, a mãe não fazia parte da família dele, né? Alguns construíram famílias só com os irmãos, sem os pais. Então, era muito interessante como eles construíam esses bonecos, né? Alguns sem braços, outros sem cabeça, alguns todos tortos, porque isso era uma representatividade de família para eles. Então, cada um montou a sua família e depois, pela ordem, eles foram explicando o que aquilo significava para eles. Então, aquilo, nós fizemos esse movimento em 4 encontros, trabalhando 3 encontros com uma das leis sistêmicas, e ao final, o resultado que a gente teve foi que alguns desses presos solicitaram, porque estava próximo à época de Páscoa, solicitaram ao diretor do Hospital de Custódia permissão para fazer visita para os pais ou para a família. E isso foi uma novidade porque eles não gostam de sair de lá. Quem conhece esse ambiente sabe que muitos deles ficam no Hospital de Custódia porque eles não têm para onde voltar, porque eles estão excluídos da própria família. Então, eles permanecem ali, porque ali eles são bem cuidados, eles são tratados, eles têm um ambiente, eles convivem num ambiente que é muito deles ali. E teve esse movimento deles quererem voltar para o sistema familiar, pelo menos para visitação. Então, isso, de certa forma, foi alcançado a partir de uma entrega deles e a partir de um movimento que uniu as 2 técnicas, restaurativa e sistêmica. E a gente não conseguiu continuar esse movimento porque é um ambiente bastante difícil de se trabalhar, né? Nem sempre eles estão disponíveis para fazer isso. Pois bem, então vejam, nós temos aqui um movimento de academia, um movimento de sistema prisional específico e um movimento que foi aplicado dentro de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, unindo tanto justiça restaurativa como as constelações dentro da área do direito, dentro da área criminal. E aí, então, depois, eu termino meu doutorado e eu faço esse livro, que é a Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, onde eu dou uma volta naquilo que eu entendo que é o ideal, que é uma justiça restaurativa, uma prática sistêmica comunitária. Eu acho que o judiciário apresenta um papel de extrema importância, tanto que o CNJ hoje implementa a justiça restaurativa em todo o país, a partir de 2016. É um movimento muito forte, que a gente deve muito para o judiciário, mas, na minha experiência, eu acho que as práticas restaurativas e sistêmicas, elas precisam ser comunitárias. Eu acho que a gente ganha muito com isso. E aí, quando eu falo em práticas comunitárias, eu estou falando dentro dos escritórios modelos das universidades, dentro das ONGs, até mesmo dentro de instituições religiosas que tenham esse perfil para fazer essas práticas restaurativas e sistêmicas, dentro de ONGs. Então, a gente deve olhar essa possibilidade, que não é no sentido de impedir ou querer que o judiciário não faça isso. Pelo contrário, o judiciário vai fazer sobre aqueles fatos que chegam, né, até o Poder Judiciário. Mas nós podemos fazer preventivamente isso. Fazer nas escolas as práticas sistêmicas e restaurativas, que é um ambiente muito rico para se fazer isso. E nós temos hoje, Caxias é um exemplo. Vocês são um exemplo de cidade restaurativa. Eu não sei como está essa construção hoje em vocês, mas vocês foram uma das primeiras cidades
que tiveram essa política pública organizada a partir do judiciário, a partir das demais redes de comunicação. Então, isso é um exemplo de que a prevenção é muito melhor do que trabalhar depois dentro do sistema prisional. Então, eu gostaria muito de trabalhar na escola e não trabalhar dentro do presídio. Porque eu consigo evitar, muitas vezes, umas situações que são muito... que já chegaram a um ponto de extrema violência. Então, e a advocacia, né, quem é da área da advocacia, trabalha, né, como advogado, como que pode implementar isso dentro do seu dia a dia? Pois bem, ter uma postura sistêmica e restaurativa não significa que você vai fazer constelação com seus clientes, porque eu, particularmente, não acho legal um advogado constelar os seus casos, e não significa que você vai fazer círculos restaurativos com seus clientes. Não. Uma postura sistêmica e restaurativa pressupõe, como eu disse, uma mudança de vida sua com o contexto da sociedade, o contexto do conflito, e uma postura de como você olha e você trabalha com essas questões dos seus clientes que chegam até você. Quem começa a incorporar essa postura sistêmica e restaurativa, começa a fazer atendimentos de forma diferente, começa muitas vezes resolver ou conseguir transformar esses conflitos de forma mais harmônica, de forma consensual, sem litigar. Você compreende que você não é o salvador e o processo não é seu e as questões não são suas. Então, é uma questão até de saúde mental para o próprio advogado, que é muito diferente de uma postura litigiosa, uma postura litigante, que é importante, sim, que ainda é muito importante para muitas pessoas e para muitos advogados. Como eu disse, o pensamento sistêmico não exclui nada, e ele não exclui nem mesmo o litígio. Então, nós olhamos o litígio como algo importante para determinadas pessoas e para um determinado contexto, porque muitas vezes o litígio, né, aquela briga processual é importante para que aquelas pessoas compreendam que aquele não é mais o caminho. Muitas vezes tem muitas pessoas que não estão abertas ainda para esse movimento diferenciado, esse movimento mais humanizado, porque ainda tem muitas questões que precisam ser olhadas. Então, eu acho que a minha experiência dentro da prática penal, ela gira em torno dessas questões. Eu trago isso para a minha vida pessoal, trago isso para a minha vida profissional enquanto professor, porque eu já consigo trabalhar com os meus alunos uma postura sistêmica, um olhar sistêmico para eles e restaurativo desde o início da faculdade, e eu trago isso para a minha profissão enquanto advogado, porque eu tenho uma postura que é diferente daquela minha postura de ganhar e de perder até 2014, 2013, por aí. E eu vejo como isso faz sentido, e eu vejo como isso é gratificante, e eu sinto que esse é o caminho. A gente precisa compartilhar essas experiências justamente para que as pessoas percebam que isso é possível ser feito. É fácil? Não, não é fácil. Trabalhar com a justiça restaurativa é muito mais complexo do que trabalhar com o sistema tradicional do direito. Exige mais trabalho, exige mais calma, um julgar, um olhar diferente, né, um olhar mais equilibrado e paciência, porque tudo acontece ao seu tempo. Mas quando você consegue alcançar o objetivo, que é a transformação dos conflitos, que é um olhar para as relações e não um olhar para a sentença, para o processo, você percebe que essas pessoas que estavam envolvidas nesse conflito, elas compreendem a origem de tudo isso, e quando elas compreendem a origem de tudo isso, esse conflito se transforma e ele não volta a se repetir. E, logicamente, que nós teremos depois uma não reincidência, seja na área civil, seja na área criminal, ou em qualquer área dentro do judiciário. Então, eu creio que seja isso que eu compartilho com vocês, e fico aberto para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa aplicação dentro do direito penal. Patrick, devolvo a palavra para ti.
Fabiano, obrigado. Eu já tenho uma pergunta. Eu não tenho como prática atender casos criminais, né? Não faz muito parte do meu dia a dia. Mas talvez eu me questionaria como, ao receber um cliente, e agora tô voltando bem para o advogado mesmo, né? Para a advogada. Eu recebi um cliente ou um familiar, às vezes, né? De um cliente que está respondendo uma demanda criminal. E no caso de vocês, a gente tem na ciência criminal uma diferença da questão de não excluir o processo, porque muitas vezes, por ser uma ação penal pública incondicionada, por exemplo, ela existe independente da vontade da vítima e de outras situações. E eu desconheço. Então, a minha pergunta eu, enquanto advogado, vou atender uma pessoa que está respondendo um processo criminal ou um familiar dessa pessoa. Comecei agora a entender sobre prática sistêmica, sobre postura sistêmica. O que eu posso fazer para que eu não faça parte daquele sistema, não me insira naquele sistema, não me espelhe, não me envolva de uma forma que não profissional e não queira ser o salvador, seja como assistente de acusação, salvador da vítima, ou como defensor, o salvador de quem está sendo acusado daquele delito, né? Bom, tu trouxe uma questão que é bem interessante, que é a diferença básica do direito do processo civil e do processo penal. O processo civil ele existe a partir da vontade das partes. O processo penal é uma obrigatoriedade do Ministério Público oferecer ação penal. Então, não há como o advogado, por exemplo, dizer assim, olha, a gente não vai para o judiciário. Como no processo civil a gente tem essa possibilidade. No processo penal, o processo penal é um instrumento de garantia. Então, eu olho o processo penal como algo positivo, porque ele é um instrumento de garantia para o cliente, para o acusado. Porque eu sei que ali dentro nós vamos ter regras que devem ser cumpridas para, ao final, ter uma sentença, né, legítima, justa, não sei, mas legítima. Então, o processo penal é um instrumento de garantia. Enquanto instrumento de garantia, ele precisa ser honrado. Então, o direito penal, o processo penal, o sistema penal, ele precisa ser honrado porque ele vem como um sistema de proteção nosso. E esse é um olhar que a maioria das pessoas não tem. Então, eu olho e honro o sistema penal. Vamos acabar com o sistema penal? Se eu acabar com o sistema penal, eu vou entrar num sistema de arbitrariedades. Eu não quero isso. Então, o sistema penal é um sistema que me traz segurança jurídica. Bom, se o sistema é amplo ou não é outra questão. Está muito inchado o sistema, tem que diminuir, é outra questão. Bom, primeira percepção é essa. Eu preciso e eu vou fazer parte do sistema penal porque eu estou com um cliente que foi denunciado. Eu não tenho como evitar isso. Como eu vou fazer parte desse processo? E aí eu preciso ter muito clara a questão das ordens de ajuda. As ordens de ajuda precisam estar muito claras. Por quê? Porque, assim, quem tem uma percepção sistêmica sabe que o cliente que chega até você não chega por acaso. Tem muitas questões que fazem parte do seu sistema também por ali. E é muito comum o advogado se emaranhar nessas questões de forma inconsciente. Então, você tendo uma clareza de que aquilo não é seu, e de que o seu papel é um papel de profissional que defende direitos e não defende a pessoa, você consegue manter um equilíbrio e não se emaranhar nas questões. É fácil isso, Patrick? Não. É extremamente difícil. Vira e mexe, a gente está se emaranhando em questões porque a gente se identifica. É a questão do espelho. A gente se identifica neles. Só que a gente tem que ter a percepção de assim, não, isso não é meu. Eu posso ir até aqui, depois disso, não é comigo. Então, isso é importante para que você compreenda as 5 ordens da ajuda. Né? A questão do equilíbrio, do dar, enfim, isso é importante. E a compreensão de que o sistema penal não é algo ruim, é algo positivo, porque ele vem como um sistema de proteção. Então, eu vejo que é muito mais uma postura de vida do profissional, do advogado, para não se emaranhar, e para isso ele precisa se conhecer e conhecer as suas questões,
porque ele consegue ter esse cuidado. Mas é muito difícil, Patrick. É difícil e, geralmente, eu me pego, às vezes, em algumas questões, principalmente na questão do equilíbrio entre cobrar. Isso é muito complicado. A gente desequilibra isso muito, né? Às vezes a gente, sei lá, faz quase de graça, porque fica com dó, e aí você já se pega emaranhado nas questões, e aí você vê, não, isso não é meu. Se ficou com dó, é porque já faz parte do teu sistema, né? Exatamente. Aí você tem que dar um passo para trás, ou seja, opa, peraí, o que está acontecendo? Entende? E às vezes, por exemplo, aumenta o preço do teu honorário, mesmo que você não queira, justamente para você romper aquela percepção que tu teve. Às vezes é um movimento que tu faz consciente para evitar que tu se emaranhe mais ainda. Mas então, são percepções diárias. E hoje, como bem lembrado aqui pela Eliana, é o dia do... É verdade, eu ia fazer esse comentário. Mas eu faço uma ressalva. Eu acho que o dia do advogado criminalista, porque assim, o advogado criminalista, a gente se apresenta sempre como um advogado muito combatente, muito combativo, sempre com muito sangue nos olhos. E um advogado sistêmico e restaurativo criminalista, ele não se apresenta assim. Então, eu acho que nós precisamos ter uma advocacia criminal mais equilibrada, no sentido de conhecimento de nós mesmos. Ok? Não sei se respondi a tua pergunta, Patrícia. Respondeu. Aproveitando, tem uma pergunta no Facebook, que eu acho que eu vou fazer ela antes de a gente conversar com a doutora Wanda, porque eu acho que ela é continuidade da pergunta que eu fiz. É possível, ao atender um cliente com uma situação penal, propor-lhe uma análise sobre a origem do conflito juntamente com a representação desse cliente no processo judicial? Eu acho que é a questão de trabalhar essa consciência do cliente em relação ao que ele está passando, né? Veja bem, Patrick, uma coisa é você fazer no teu atendimento sistêmico perguntas sistêmicas e restaurativas que fazem com que ele se reporte a questões que talvez sejam a base desse conflito. Isso é perfeitamente possível. Isso é o ideal. Ou seja, você não vai fazer constelação com ninguém. Você vai fazer perguntas e essas perguntas direcionam essa pessoa a observar o seu sistema e o porquê das suas questões criminais. Vou chutar aqui, por exemplo. Eu dei o exemplo lá que a gente fez do livro de que aqueles detentos tinham vício e têm ausência paterna. Por exemplo, chega para mim um acusado de violência doméstica. Eu sabendo que existe uma regra, um padrão, eu posso fazer perguntas no atendimento para que ele olhe para isso. Escuta, como é que é a tua relação com o teu pai? Como é que foi isso? Ou seja, eu não vou fazer essa pergunta no sentido de julgá-lo. Eu vou fazer uma pergunta no sentido de ele olhar para isso. O que ele faz com isso é dele. Ok? Senão eu me emaranho, eu não posso entrar muito. Então eu faço a pergunta e ele percebe isso. Talvez, nessa entrevista que eu faço com ele não me traga nada para o processo, para a defesa técnica. Mas ele leva muitas coisas para a vida dele, que pode fazer sentido para ele daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, essa é a diferença de um advogado sistêmico e restaurativo com o advogado tradicional. Porque o tradicional vai querer perguntas especificamente sobre como fazer a defesa dele no processo. Eu também farei essas perguntas. Porém, eu farei perguntas que ele olhe outras questões que vão fazer ele refletir depois. E que talvez isso tenha mais efeito do que uma sentença lá no final. Talvez não. Certamente terá mais efeito do que uma sentença que ele venha a receber ao final do processo. E na minha visão, traz um pouco mais de consciência também para que, durante todo o processo, né, para que ele aceite os movimentos judiciais que vão acontecer, para que ele tenha a postura em audiência, tanto em relação ao Ministério Público, quanto ao magistrado, a magistrada que vai conduzir, né, entenda que isso tudo se tratam de relações e ele está lá, inclusive, para discutir, claro, as garantias legais e constitucionais que ele tem em relação àquela situação, mas também uma relação humana que foi de onde veio, seja da relação familiar dele,
ou ao menos da relação dele com a suposta vítima, né? É importante a gente deixar claro que o ponto-chave da restauração é o sujeito assumir a responsabilidade pelo que fez. E se ele consegue assumir a responsabilidade pelo que fez, que é diferente de ser culpado e se sentir culpado, né, ele enfrenta esse processo de uma forma mais tranquila, fica mais leve para ele, porque ele entende o que aconteceu. E ele assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade ele assume a partir de uma consciência que ele teve de algumas questões. E não a partir de uma sentença que impõe a ele uma pena. Né? A gente vê muitas pessoas sendo condenadas e, após a condenação, se sentem absolutamente injustiçados. Então, eles não assumiram uma responsabilidade pelo fato. Por quê? Porque eles não olharam sistemicamente para isso. Então, o direito tradicional não consegue fazer isso. A gente só vai chamar a atenção dessas pessoas para esse olhar diferente a partir de um atendimento, de uma postura diferenciada. Isso pode ser feito numa audiência com um juiz que tem uma postura sistêmica, um promotor que tem uma postura sistêmica. Isso pode ser feito numa audiência de forma muito leve, sem julgamento, mas algumas perguntas que podem fazer com que essa pessoa, sim, reflita sobre algumas questões. Mas, como eu disse, ainda é muito novo, a gente tem uma ausência de profissionais no judiciário que realmente assumam essa postura, né, que é diferente do direito tradicional. Acho que prova, eu pego o final da tua fala para dizer que a gente também já tem grandes profissionais dentro do judiciário que são referência nisso, e a doutora Wanda Ramos, que está com a gente hoje, é uma dessas pessoas de referência, né, na área de atuação. A gente tem a prova hoje, inclusive, porque a gente está em diversos profissionais trabalhando sobre diversas temáticas, de que os emaranhamentos estão em todos os lugares, né, em todas as justiças, inclusive. E então eu queria, sem delongas, também passar a palavra para a doutora Wanda, que é juíza do trabalho no TRT da 18ª região, que é a região de Goiás, né? E mais especificamente, não sei se a doutora ainda está em Goiânia, né? Atuando, e para a gente conversar um pouquinho também sobre os emaranhamentos na Justiça do Trabalho, que com certeza são muitos, e sobre a tua experiência. E também depois o Dr. Fabiano colocou os livros dele, também os teus, para a gente poder sempre aprofundar mais o nosso conhecimento. Então, boa noite, doutora Wanda, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. E, por favor, fique à vontade para conversar com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Patrick. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa da doutora Ana Furlan, vice-presidente da subseção de Caxias. Muito honrada por estar aqui, inclusive na presença do doutor Fabiano, que nos deu uma aula, uma incrível aula, empolgante aula sobre essa compreensão na área criminal, né? E realmente, desde a faculdade, esse tipo de abordagem que nos toca o coração, né? Essa área realmente é pulsante. E aí falar da Justiça do Trabalho depois fica até mais difícil, né? Eu já mudei meu roteiro todinho aqui, depois da fala do doutor Fabiano, viu, doutor? Porque ele tocou em pontos muito interessantes. E o senhor também, doutor Patrick. Veja só, me permitindo chamar pelo nome, né, Patrick? Você falou dos emaranhamentos. Eu lembro que a própria Justiça do Trabalho tem não só lida com o emaranhamento dos clientes, das pessoas que vêm, dos seus advogados, dos próprios membros, mas a justiça como concepção, ela tem uma dificuldade que é própria, em razão do seu nascedouro, que nasceu primeiro como poder executivo, né? Até hoje tem gente que pergunta onde é o Ministério do Trabalho, querendo se referir à Justiça do Trabalho, né? E eu me lembro de pessoas que vêm até hoje falar assim, olha, como que você aplica a compreensão sistêmica ou a constelação familiar numa justiça que ela é pró-empregado, que ela visa proteger o hipossuficiente. Isso fez com que
essas perguntas, ou essa concepção da justiça do trabalho como protecionista dos trabalhadores, fez com que eu retardasse a minha coragem de me jogar nessa compreensão da justiça do trabalho, né? Assim como muitos advogados hoje veem essa dificuldade, eu no começo vi essa dificuldade, mas na verdade o que a gente dá para o outro, bem como diz meu professor, eu sou aluna do Décio e da Wilma, do IDESV, vem de um transbordamento, né? Assim, primeiro você se enche, você se enriquece, e aquilo que transborda você dá ao outro, né? Então, primeiro, quando eu conheci as constelações familiares, e foi muito tempo atrás, foi em 2002, eu estava tentando ajustar coisas da minha vida. Depois eu fui clareando até o ponto em que eu acho que nós caminhamos juntos, né, os operadores do direito nessa senda, até o ponto em que eu percebi que eu não estava lidando com hipossuficiente, e nem com hipersuficiente agora, depois da reforma trabalhista, toda essa concepção de que o empregado que ganha a partir de certo quantitativo, ele é hipersuficiente, então pode resolver suas questões por meio da arbitragem, né? Eu estava lidando com pessoas suficientes. É uma mudança de perspectiva medonha, assim, enorme, essa perspectiva de que eu estou lidando com pessoas suficientes, né? E eu achei interessante o começo, a provocação que vocês fizeram para mim, para o Fabiano, de virmos e compartilharmos experiências. Isso já diz o nosso caminhar coletivo. No começo desse ano, esse ano ainda, eu, pelo menos, era chamado para falar o que era constelação familiar, o que eram as leis sistêmicas, o que eram as ordens da ajuda. Hoje, ninguém mais, as comissões de direito sistêmico, ninguém mais se ocupa disso, porque todo mundo já está bebendo dessa fonte há muito tempo, já está trabalhando. O que essas pessoas pedem? Como que faz? Isso que eu acho legal, é um caminhar coletivo muito grande, né? E para mim, o como que faz veio por meio... Eu contei aqui nos nossos bastidores que eu segui Bert Hellinger, né? Eu comecei em 2002 e eu segui Bert Hellinger no Brasil por uma década, mais de uma década, né? Desde o primeiro seminário que eu fui dele em 2007 até a última vez que ele veio no Brasil em 2018, se não me engano. E em 2015 eu estive com ele em Brasília, no seminário que teve lá, dentro do Poder Judiciário, lá no TJ, e que ele me fez uma colocação que, claro, todo mundo sabe que isso está nos livros do Bert Hellinger, né? Que ele diz que no coração dele tem sempre um lugar para o excluído, aquele de quem o cliente fala mal. E só por isso ele consegue trabalhar com o sistema inteiro, né? Mas nesse seminário em particular, foi para mim a epifania. Foi aquilo que me moveu. Eu falei, nossa, mas aí é tudo que eu precisava para mudar uma concepção perder a vergonha de divulgar o que eu já estava fazendo, na verdade, né? Que eu perguntei para ele estava lá num auditório de 200, 300 pessoas, e ele deu oportunidade para algumas pessoas, como era típico dele, né? Assim, algumas pessoas perguntar, ele escolhia, na época foram 5, porque tinha pouco tempo para isso, e ele chamava essas 5 pessoas e sentava ao lado dele. E eu fui uma das escolhidas lá, e levantei a mão mesmo só para estar perto dele, porque na época, na hora, não tinha nenhuma pergunta formulável, não. Eu queria era a oportunidade de estar perto do campo de influência físico dele, que é uma coisa assim fantástica, né? E já tinha sido constelada por ele em Águas de Lindóia, já tinha tido essas oportunidades, mas como eu sabia da doença dele, eu sabia que eram poucas as oportunidades que eu teria a partir de então. E aí, na hora que chegou a minha vez, eu fui a última, fiquei bastante tempo acolhida lá perto dele, da Sofia também, e perguntei o que é o trabalho fundamental do juiz. E ele disse, olha, eu sou juiz há mais de 50 anos. E eu acho que eu sou a mais veterana aqui, então acho que nenhum de vocês teve a oportunidade de estar com Bert pessoalmente. Ele tinha essas frases de efeito, ele falava alguma coisa e esperava. E aquilo revolvia o coração da gente, assim, né?
aquele silêncio entre a fala dele e a outra fala, tudo ali são alguns segundos, mas são segundos eternos, que não passa, porque revolve a gente por inteiro, né? E ele falou isso e eu esperei. Poucos segundos depois ele falou assim, olha, eu sou juiz há mais de 50 anos porque o meu trabalho é unir o que está separado. Este é o trabalho do juiz. Depois que ele me deu essa perspectiva, eu falei, bom, de fato, eu mudei até o jeito de ver a deusa da justiça. Porque na época, o Fabiano é professor universitário, a gente sabe que na época da faculdade, a gente tende a achar que aqueles pratos da balança da deusa Têmis é para pesar o certo e o errado. Aí fica muito fácil para um juiz, se for isso, é banal, né? Porque aí é só você saber para onde que pende a balança, e aí você pune o infrator, né? Você condena o errado e você beneficia aquele que é vítima. Essa concepção da justiça, ela atualiza muito essa concepção cartesiana de certo ou errado. Quando, na verdade, quando a gente olha para as pessoas, elas são certas e erradas. E não estão separadas absolutamente, né? E isso que é difícil para nós que somos profissionais do direito. Isso é que é difícil para nós conseguirmos brechas de atuação. E aí depende, como o Fernando falou, de um desenvolvimento pessoal. É só disso que se trata. Na verdade, quem quer aprender a atuar sistemicamente precisa, claro, conhecer a teoria e um desenvolvimento pessoal. Então, eu sou francamente favorável à constelação familiar em todos os lugares, mas começando pelo operador do direito. Quanto mais ele trabalha em si, menos constelação ele precisa. A intervenção dele vai ficando orgânica, vai ficando, né, sistêmica, no sentido puro da palavra, né? Porque se trata de aperfeiçoar a própria postura, e uma postura que tem reflexo no todo, né? Então, na Justiça do Trabalho, pedi autorização depois de fazer várias intervenções e mesmo constelações, raras constelações dentro da vara onde eu atuo, com objetos na mesa ou com representantes, né? Eu tinha lá alguns servidores que se dispunham a fazer isso e gostavam disso, ou mesmo usando os recursos dos advogados mesmo, quando eles topavam e queriam, né? Mas mesmo fazendo isso, eu não tinha exposto. E aí eu pedi autorização para o presidente do tribunal para fazer um projeto, junto com algumas advogadas, que eram minhas alunas no curso lá de Brasília, uma pós-graduação lá em Brasília, e elas falaram assim, olha, a gente tem alguns processos, a gente quer olhar no campo. Eu falei, vamos olhar no campo. Eu pedi autorização, nós fizemos esse projeto dentro do tribunal. Nós reunimos lá um grupo de advogados interessados e elas trouxeram os processos, né? E o primeiro workshop, o primeiro evento que nós tivemos foi ilustrativo do que a constelação é capaz de promover de benefício para o operador do direito. Porque além da gente poder ver os movimentos e dinâmicas das famílias daquela causa trabalhista constelada, era uma relação entre irmãos, o irmão mais novo acionou o irmão mais velho, e a advogada tinha um grande amor por aquela família, e um empenho absoluto de que aquilo redundasse em acordo. Então, ela falava, mas não é possível uma causa de família, eu estou vendo que os irmãos estão se degladiando, né? E como é que eu não consigo fechar esse acordo? Fechou, o juiz que instruiu, que conheceu primeiro da causa, fechou o acordo, mas depois o acordo não foi cumprido. Era isso que ela veio ver no campo, né? Mas exatamente, além de ver a dinâmica daquela família e de ver como eles amam através do processo, e de ver como o processo trabalhista evitava um movimento deles que seria mais drástico,
Veja só, o irmão brigar com o outro estava chamando a atenção da mãe, que estava muito doente e caminhando para a morte. Então, era um jeito deles a manterem viva. Além de ver isso tudo e de ver a impotência nossa enquanto profissionais, né? E o absurdo de nós queremos nos imiscuirmos numa dinâmica dessa, como quem entende mais sobre a resolução de um processo do que aquela própria família que ama por meio de um processo, né? Além disso, o principal foi a constelação atuar como um meio de supervisão para o profissional do direito. Então, mais do que ver a dinâmica da família, foi importante para nós vermos a postura da advogada. E foi muito interessante nesse caso, porque a advogada começou a dinâmica, começou a constelação com um salto muito alto, ela é muito elegante, muito linda, né? Um salto muito alto. No final da constelação, ela estava sem sapato, ela estava descalça, literalmente. Ela desceu do tamanco, desceu do salto alto, literalmente. Então, eu digo, a constelação, ela é maravilhosa para que nós possamos, como o Fabiano falou, nos ajustarmos às ordens da ajuda. Esse grupo que começou como um grupo para olhar os processos, depois nós fizemos 3 encontros no ano passado, e esse ano a gente ia continuar, mas aí sobreveio tudo isso que a gente está vivendo da pandemia, de distanciamento. Nós transformamos esse grupo de pessoas interessadas em um grupo de estudo sobre exatamente o livro Ordens da Ajuda, que durou vários meses, inclusive tem uma querida aqui, a Shaida, que eu já cumprimentei ela no privado, que ela estava no grupo de estudo também. Então, nós percebemos a necessidade de nós, profissionais do direito que atuamos na justiça, de nós acharmos o nosso lugar. Porque do nosso lugar as coisas ficam mais leves e mais possíveis. Mas e a constelação familiar? Ela é aplicável na justiça do trabalho? E por que ela é aplicável na justiça do trabalho? Então, já que a gente não precisa falar mais das leis sistêmicas, nós estamos carecas de saber, eu vou já entrar no pressuposto. É pertencimento, é ordem e é equilíbrio? Tudo começa tudo termina em pai e mãe, como diz a Wilma, a mulher do Décio. Tudo termina em pai e mãe nesse negócio de constelação? Não, tudo começa em pai e mãe. Tudo começa lá. E o equilíbrio é um prolongamento da nossa vida, da família. O equilíbrio é o reino das trocas, é o reino do mundo adulto. Quer você esteja adultecido ou não, para trocar com aptidão, com riqueza de possibilidades. O mundo adulto exige que você troque. O jeito que você vai trocar depende do seu grau de desenvolvimento, depende de você, do que você tomou daquele vínculo original que veio da família. Então, dizer que no mundo do trabalho é difícil de aplicar a constelação familiar é desconhecer exatamente que não existe uma ruptura entre essas ordens do amor, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio, eles são prolongamentos e eles são conectados uns com os outros. E segundo, porque quando a gente sai do seio da família e vai trocar, o pressuposto é que nós já estamos com algo ganho. E aí nós vamos para o mundo para levar isso. Então, eu digo que não tem trabalhador hipossuficiente. Por quê? Porque ele recebeu alguma coisa do sistema dele e é suficiente para ele ir para o mundo do trabalho e trocar com o empregador. Então, é visualizar essas dinâmicas de troca entre o empregado, que tem o seu recurso, a sua força de trabalho, a sua saúde, os seus braços, ou a sua inteligência para doar por 8 horas por dia, 44 semanais, a um trabalhador que vai oferecer condições de meio ambiente de saúde adequado e salário, isso é considerar que é um contrato de direito privado de obrigações recíprocas entre 2 adultos.
Então, ali a gente pode dançar e sapatear em cima das concepções sistêmicas, porque tem pano para manga. Você consegue enxergar e ajudar muito só com base na concepção de que, se ali, na justiça do trabalho, as pessoas estão com dificuldade no equilíbrio, estão desequilibrando a troca, o dar e o tomar está desequilibrado, isso significa, basicamente, que as outras ordens do amor não estão exatamente na sua devida consideração. Isso implica quase que necessariamente um distúrbio de ordem e uma exclusão. Então, se você introjetar essas leis do amor e esse olhar dentro das relações, as coisas ficam claras e as intervenções são possíveis. E são possíveis o tempo inteiro. Então, eu ouvi o Fabiano, por isso que eu falei que eu mudei um pouco o roteiro que eu queria falar, porque ele falou uma coisa fundamental, que diz respeito a todos os ramos da justiça. O olhar sistêmico e o olhar introjetado das três leis ou ordens, parâmetros de regularidade do sistema, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio, e a postura, ou seja, a postura a partir do nosso lugar, que são as ordens da ajuda, elas nos permitem ver que todo o sistema de justiça é permeado por o distúrbio dessas leis e dessas posturas. Se nós temos isso incorporado, a nossa atuação, ela transborda na ajuda. E o Fabiano falou uma coisa interessante, que naquelas pessoas em quem ele trabalhou na casa dos albergados ou no sistema prisional, elas estão à procura do pai, ou pelo menos não tem o pai, a referência do pai. Né? Na verdade, eu fiz uma coleta de dados na minha unidade que me permite concluir que as pessoas que vêm para a justiça do trabalho também estão à procura do pai. Parece que isso é algo comum em todos os ramos da justiça. A gente precisa olhar para isso enquanto sociedade. E eu digo isso enquanto sociedade porque eu tenho 28 anos de justiça do trabalho. Sou magistrada há 28 anos. Quando eu fiz lá 25 anos, eu tenho preguiça de ficar atualizando esses dados, então eu sempre conto que quando eu fiz 25 anos, eu fiz um cálculo de quantas audiências eu tinha feito. E eu tinha feito mais de 50 mil audiências aos 25 anos da minha prática, né, que foi há 3 anos atrás. 50 mil audiências significa mais de 200 mil pessoas que passaram por mim, pela minha mesa de audiência. Né? Assim, considerando o reclamante, reclamado e cada um advogado, basicão de 4 pessoas. Né? Pode até ser mais, pode ser menos, mas o basicão é esse. Então, é uma média, que hoje está muito mais do que isso. Então, eu quero crer que a justiça, ela está, a justiça de todos os ramos da justiça, ela está absolutamente emaranhada com a sociedade. E o que a gente vê aqui dentro do judiciário, né, quem trabalha com a justiça, é um espelho do que acontece na sociedade. Primeiro, é um espelho de como o pai está ausente nas relações, né? De como isso desequilibra todo o contexto socioeconômico da sociedade. Né? E de como as pessoas se infantilizam ao delegar a um terceiro, não é o caso da justiça criminal, mas é o caso de todas as justiças que têm as causas cíveis, né? Delegar a um terceiro a resolução dos seus problemas. Elas estão procurando também alguém que as proteja e que elas não precisem assumir responsabilidade sobre essas suas questões. Elas estão sempre delegando ao advogado primeiro, depois a um juiz, a autoridade sobre suas próprias questões. Isso fica claro, por exemplo, quando o reclamante chega e você pergunta o que ele quer e fala assim, o que a justiça decidir. Não, mas a gente não pode, o advogado fala, mas eu não posso decidir por você, né? Você precisa me dizer o que você quer, se esse acordo tá bom. Não, é o que a doutora decidir. Aí primeiro é o advogado, depois sou eu, né? Eles estão sempre colocando o profissional do direito com autoridade para decidir as causas dele, ou seja, na posição de salvador, né? Quando não de algoz, porque se o advogado dá uma forçadinha e fala, faz o acordo, lá fora ele briga com o advogado.
Se eu faço isso, eu falo, olha, esse acordo é adequado, assim, recomendo que você faça, lá fora ele briga com o juiz. Se é uma rescisão direta, a empresa oferece o emprego de volta, ele vai, na semana seguinte ele volta para a empresa, aí ele briga com a empresa. Então, nós temos aqui um surto de infantilidade, e aí não é infantilidade no sentido pejorativo, mas simplesmente fase de desenvolvimento, em que as pessoas procuram alguém para protegê-los, para tutelá-los, mas não assumem a responsabilidade sobre as próprias questões. Esse número de audiência que eu fiz, é uma média de todos os juízes. Isso significa que nós deixamos a solução judicial como sendo a única saída no país. As pessoas não estão assumindo as responsabilidades, né? Mas a constelação familiar em si, ela eu tenho a mesma opinião do Fabiano, de que é controvertido você sair, dizer, eu fiz um projeto, foi um projeto experimental, gostaria de continuar, quero continuar. Eu fico pensando na oportunidade de uma constelação em causas grandes, por exemplo, entre sindicatos. Eu acho maravilhoso as possibilidades que a constelação traz. E, como eu disse, mais maravilhoso ainda é para que o profissional do direito, aquele que vai atuar na concepção sistêmica, possa olhar para suas próprias questões e introjetar esses conceitos e ir para o próprio lugar, porque isso vai transbordar independente da constelação. Então, é possível fazer constelação, mas não é necessário fazer constelação. Por que que não? Primeiro que tem uma questão de respeito ao lugar, né? O Poder Judiciário, ele é frustrante e ele não é um lugar de fazer terapia. Deixa ele ser frustrante. Eu quis já, muitas vezes, transformar o Poder Judiciário, né? Uma arrogância de achar que ia mudar as coisas como é que... Deixa ele ser frustrante. Porque os pais são frustrantes e por isso o menino sai e vai para casa, para a vida, buscar outra coisa, mas assim, que é uma realização pessoal, sem desvincular. A justiça não tem que dar o que a pessoa quer. Ela tem que dar o que a pessoa precisa. E muitas vezes o que a pessoa precisa é uma frustração, é um não, ou é um pouquinho menos. Então a justiça faz um trabalho terapêutico quando ela dá um pouquinho menos, ou quando ela atrasa um pouquinho mais a entrega. Porque isso é que vai fazer com que a pessoa diga, não, mas não é aqui também que eu estou me realizando. Eu preciso achar minha realização em outro lugar. Então, o lugar da justiça não é um lugar para se fazer terapia. É um lugar, talvez, para a gente dar um feedback que propicia o crescimento da pessoa, aí sim. Agora, fazer terapia para que a pessoa tenha um crescimento ou volte para buscar aquele desenvolvimento pessoal lá dentro, isso não é possível no sistema de justiça. O sistema de justiça é muito mais antigo, vem das 12 tábuas lá de Moisés, é muito mais antigo do que o processo terapêutico em si. É uma questão de acordamento ou de acertamento social, um contrato que a gente tem. Então, a justiça ser um pouquinho frustrante é bom, é beleza. Porque isso maneja recursos para as pessoas dizerem, não é aqui. Maneja recursos para as pessoas verem que o conflito está lá embaixo, está submerso. E que a justiça vai resolver somente a aplicação da lei em cima daquilo pontual que se desenrola ali no processo. E o processo ingesta o conflito. Então, não vão ver as emoções na maior parte das vezes, não sei, excepcionalmente. Né? Então, a justiça ela é frustrante. A constelação familiar é frustrante também. Quem já teve a oportunidade de ir nos workshops, e eu fui em muitos treinamentos, eu constelei muitas questões, ela é frustrante porque ela te mostra alguma coisa e deixa tudo a sua responsabilidade. É enervante. Ela te mostra a questão e fala assim, agora você faz o que você quiser com isso. Ela te devolve a responsabilidade. Então, assim, ser frustrante tem a sua importância, né? E a constelação ela é frustrante, porque ela te mostra apenas o próximo passo, ela não te diz o que fazer, né? Apenas te dá o vislumbre do que está acontecendo. E ela não é cartesiana, então se não tem uma causa e efeito,
aquilo que se desenrola é uma fotografia do momento, mas não necessariamente uma fotografia que vai perdurar. Depende da sua postura, isso pode mudar. Você faz um workshop hoje, você muda de postura, daqui a um ano, você já vê outras coisas diferentes a respeito daquela situação. E se você não mudar, você vê aquilo repetido também, é uma coisa assim, impressionante. Então, assim, a constelação não serve como meio de prova, a constelação não serve como substrato para o julgamento, para o juiz. Por isso que eu acho que até eu fiz, e quando eu fiz, não me senti impedida de julgar, não sei, um caso que eu me dei por suspeita, eu saí. E ela não resolve a questão. Ela só mostra um desenrolar, um caminho. Né? E mais, ela não é científica no sentido de trazer comprovações, como nós, profissionais do direito, queremos. Nós queremos provas, nós queremos sentenças, nós queremos algo que nos diga o que fazer, nós queremos algo um acertamento definitivo de contas, né? A constelação dela deixa tudo em aberto. Depende de você, depende da sua postura. Agora, mais profundo ainda, é que nós não temos profissionais, nós temos uma grande curiosidade, uma grande demanda de constelação, mas nós não temos profissionais suficientes para serem exímios facilitadores. Isso deve ser levado em consideração para os profissionais do direito que querem atuar nisso. É importante ter uma formação adequada, porque quando você faz uma constelação, você faz uma intervenção no sistema do outro, você está lidando normalmente com questões referentes à vida ou morte, vida e morte. Então, você se coloca na questão e pode, como o Patrick falou, se emaranhar na questão do outro. Então, se você não tiver muito ciente do seu lugar e dos limites da sua visão e dos limites da sua pontuação, você pode se prejudicar naquilo que você faz ao outro. Por isso, então, eu acho que a constelação ela é difícil de ser manejada por causa disso, né? Mas é possível fazer intervenções sistêmicas produtivas. E isso é o tempo inteiro. Então, eu lembro, por exemplo, para tratar de doença mental, eu lembro, por exemplo, que teve uma audiência em que o advogado chegou um pouquinho antes e falou assim: doutora, o reclamante é esquizofrênico e ele tem alucinações, ele está medicado, mas ele tem eventualmente alucinações, a gente não sabe como é que vai ser. Ele ouve vozes e às vezes ele pode ficar agressivo, estou só avisando para a senhora, tá? Falei, obrigada. Obrigada por ter avisado. O que eu faço com isso agora, né? Então, o que eu faço com isso é a coisa mais sábia que eu posso fazer numa situação limite como essa. Por quê? Porque eu realmente não sei o que fazer com isso. Aí é a postura fenomenológica que Bert diz, né? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu me coloco disponível no campo daquela pessoa. Então, quando eu chamei as pessoas para entrarem, e que eu vi ele entrando, então, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Eu sentei ele na minha frente, né, na hora que eu fui ouvir, e eu vi que ele estava com a calça de moletom e uma meia de uma cor, outra meia de outra cor, numa sandália havaiana. Então, assim, a esquizofrenia já estava representada no corpo dele. A divisão interna já estava representada no corpo dele. Então, eu virei para ele e falei assim, olha, interessante, lembrei de uma história. E realmente eu lembrei. A história de um servidor, quando eu trabalhava na cidade de Goiás, que a gente chamava de Goiás Velho, e eu adorava, né, esse nome, mas as pessoas de lá gostam que chamem cidade de Goiás. Trabalhei 3 anos em Goiás, cidade de Goiás, e eu tinha um servidor que era solteiro, morava lá, né, e que ele gostava de uma cervejinha. Então, eu chegava na terça-feira e aí eu ia direto à sala de audiência, saí daqui 5 horas da manhã, chegava lá na horinha da audiência e eu entrava, tinha 2 portas, a sala de audiência, eu entrava pelo gabinete e eu sentava na minha cadeira. Sentava na minha cadeira e ele ficava à minha esquerda, como secretário de audiência.
E eu comecei a fazer audiência e o pessoal da secretaria podia entrar pela outra porta. E, assim, temor reverencial nenhum. Onde eu passo, o pessoal perde medo de juiz. Não tem temor reverencial. Eu faço amizade com os capeta, né? Aí vinha toda hora um capeta lá da secretaria, olhava para a sala de audiência e morria de rir e saía. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Entrava outro, morria de rir e saía. O que está acontecendo? Aí terminou as audiências, o meu secretário de audiência sumiu. Eu não vi a hora que ele saiu. Aí eu fui lá no secretário e disse, por que você estava entrando lá na sala e rindo? Era comigo? O que é que está acontecendo comigo? Doutora Wanda, a senhora não viu? Eu falei, não, o que foi? O fulano de tal bebeu a noite passada e fez a barba só daqui para cá. Porque não deu tempo. Ele fez a barba só do lado que eu via. Do outro lado estava sem barba. Ele acordou afobado. Eu contei mais ou menos essa história para o rapaz e completei. Falei assim, mas dentro de mim não tinha problema ele estar dividido. Ele era bonito assim mesmo. Eu contei a história de uma forma menos detalhada, como eu estou falando aqui para vocês, e disse, dentro de mim ele é bonito do mesmo jeito, não importa. Esse rapaz, ele deu um suspiro, e todo mundo sabe o que é quando a coisa cai dentro dele. E ele foi super colaborativo a audiência inteira. Ele se sentiu visto e acolhido. Eu contei uma metáfora que incluía ele. Isso foi uma intervenção sistêmica. O que acontece? Eu não sabia o que fazer naquele momento, mas eu tinha o background, eu sabia a psicopatologia da esquizofrenia e sabia o quê? Que Bert falava sobre esquizofrenia, que tem uma dinâmica de assassinos e vítimas na mesma família, em gerações passadas, em que a pessoa se cinde interiormente porque não dá conta de lidar com esses dois extremos dentro da própria família. Isso eu sabia. Então, as intervenções dependem da postura neutra, mas o conhecimento tem que ser pressuposto. É por isso que eu falo, é preciso a gente estudar. O Fabiano falou da questão da drogadição. Eu tive a constelação que eu fiz, uma das, envolvia uma dinâmica de drogadição. Um pedido de reconhecimento de vínculo de uma mulher em face de um abrigo de dependentes químicos. E o abrigo não queria nem sequer conversar com ela. Eu falei, mas como assim, né? Ele abriga dependentes químicos. A reclamante chega ali pedindo vínculo de emprego e ele não quer sequer conversar. O que está acontecendo? E eu falei, eu preciso fazer uma intervenção. Eu percebi que a dinâmica era de drogadição. Eu percebi a conexão. Eu não sabia nada da história da reclamante. Eu só sabia que a causa dela estava prescrita, que eu tinha olhado o processo. E que o abrigo não alegou prescrição. Foi um ato falho, né? O negócio estava assim, flagrantemente prescrito e a defesa não alegou, embora tivesse vindo com duas competentes advogadas. Mas não quis nem conversar com a reclamante. Eu fui logo direto, também eu não sabia racionalmente, mas algo dentro de mim sabia, porque a primeira pergunta que eu fiz para a reclamante foi: há quanto tempo você está limpa? Da onde que veio isso? Não me pergunte. Mas a percepção imediata é que a dinâmica da reclamante era a mesma que envolvia o abrigo. E ela falou sem problema nenhum, 1 ano. O que eu pressupus que, enquanto ela estava no abrigo, porque já tinha pouco mais de 2 anos que ela tinha saído de lá, ela ainda era, que ela ainda consumia. E aí nós fizemos uma dinâmica de pai, tanto com o abrigo em separado, tanto quanto a reclamante em separado. Então, o pressuposto de que na questão do vício o que falta é o pai, eu tinha para poder fazer essa intervenção. E foi uma coisa maravilhosa,
Porque mesmo com a causa prescrita, mesmo com o abrigo chegando dizendo que não tinha negócio com eles chegaram a um acordo no final. Um acordo reconhecendo muito mais do que qualquer direito para reclamante. Um acordo reconhecendo que o abrigo estava excluindo o melhor recurso para o tratamento dos abrigados, que eram jovens em situação de dependência química e situação de precariedade social. Eles estavam excluindo o pai. E a reclamante de seu turno, o companheiro com o qual ela saiu do abrigo, tinha uma doença mental, foi morto numa tentativa de assalto. Ela já estava com outro que também tinha uma dependência de álcool, e ela veio a perceber, durante a dinâmica, que o pai dela, de quem ela não queria saber falar, ouvir falar, que o pai dela era alcoólatra. E por amor a ele, ela estava na mesma toada. E ela tinha 2 filhos, e ela resolveu, no final, ela falou assim, eu preciso fazer isso em defesa dos meus filhos. Eu não percebia. Então, isso acontece numa vara do trabalho. Isso acontece numa vara do trabalho. E acontece o tempo inteiro. Então, o que eu queria deixar de recado aqui é isso, que primeiro trabalhemos em nós, profissionais do direito. A constelação ela é útil onde quer que vá, mas ela precisa ser cuidadosamente manejada. E uma vez que a gente introjete essas questões teóricas e a gente consiga achar um lugar, o nosso lugar, onde nós nos sentimos absolutamente confortáveis para fazer esse manejo e lidar com o sistema do outro, então isso vai transbordar, necessariamente vai transbordar. Nossa presença, ela já traz nossa presença, nossa postura, ela já traz um contributo para qualquer situação. E a gente podia ficar aqui até meia-noite e não esgotava muitos casos em que eu acho que seria útil para os advogados, depoimentos de advogados, advogados que chegam e falam assim, doutora, assim, advogado que chega e que não sabe que a postura dele, por exemplo, de colocar um dano moral muito superior ao principal, o que isso causa na outra, ele acha que isso vai chamar a atenção da outra parte para o tamanho da dor do cliente dele. Ele faz isso com a boa intenção, com a intenção positiva. Ele quer mostrar, olha, meu cliente está magoado, foi ofendido, foi humilhado, então a verba rescisória é 5 mil, mas o dano moral é 50 mil, para você ver. Mas ele não percebe que o efeito que isso causa no reclamado é um efeito contrário ao pretendido. E que ele causa no reclamado um dano maior do que o sofrido pelo cliente dele. Ou pelo menos uma pressão maior. E que isso não tem um bom efeito nem para negociar um acordo. Então, assim, o meu diálogo com os advogados mostrando isso tem sido muito útil e produtivo. Porque aí eles começam a perceber que isso não é equilibrar. Isso não é equilibrar a demanda. Isso é causar um dano maior. Isso é uma postura revanchista. E aí não equilibra. Pelo contrário, intensifica a escalada do conflito. Porque quando você provoca um dano maior, você fica com débito. E esse aqui fica com crédito, então ele pode provocar um dano maior daqui também. Então, não faço acordo. Vamos até o Supremo, que eles gostam de falar lá na sala, né? Então, assim, é rico e criativo, e na Justiça do Trabalho tem todas essas dinâmicas embutidas, e quando a gente intensifica ou aprimora ou afia esse olhar sistêmico, as intervenções elas vêm de forma encadeada, e isso pode desencadear um diálogo produtivo com os profissionais do direito e com as partes o tempo inteiro. Eu acho que nosso prazo é curto, seria mais ou menos isso que eu queria passar, né? Assim, muito informalmente, né? E me coloco à disposição para as questões, para as perguntas, se houver. E gostaria de falar também que esse livro, A Filosofia Jurídica Sistêmica, um olhar humanizado na justiça, da editora Ultima Ratio, nós acabamos de lançá-lo,
né? É a editora de Brasília, do doutor Luciano Loyola, e ele está à disposição, né? Eu tenho alguns volumes, a editora tem também, e nele tem artigos compartilhados de diversos profissionais, tem vários advogados, o pessoal que trabalha na área criminal, na área policial, na área da justiça de família, abuso, violência doméstica, e tem um artigo meu sobre a compreensão na justiça do trabalho, compreensão sistêmica na justiça do trabalho, e fica à disposição, né, o trabalho para quem precisa de uma bibliografia. Eu acho que está primoroso, né? Eu tenho são mais de 350 folhas e eu acho que é um trabalho que é referência mesmo. Tá? Muito obrigada. Por uma felicidade nossa, que bom que vai ficar gravado, né? Tanto a fala do Dr. Fabiano quanto a fala da doutora Wanda, porque é muita informação para a gente ter e que bom que a gente vai poder rever isso. E eu tenho uma pergunta para a doutora Wanda, mas me surgiu agora uma questão em relação ao dano moral ali. E essas duas situações aconteceram na semana passada. E eu queria trazer até para a gente, de repente, comentar isso. Eu atuei numa reclamatória em que o pedido todo do sumaríssimo era R$ 5.700. E aí a gente chegou na audiência, eu atuando pela reclamada, e o meu cliente falou assim, eu queria oferecer R$ 15.000. Uma vez, talvez, eu diria, não, mas não tem por que oferecer R$ 15.000, porque ela não está pedindo R$ 15.000, né? E eu falei, não, tu entende que isso seja o valor correto para encerrar essa relação de vocês? Entendo que sim. Eu falei, ótimo, então oferece R$ 15.000. Ele ofereceu, obviamente o reclamante aceitou, mas eu, enquanto advogado, poderia, se não deixasse esse livre-arbítrio entre as partes acontecer, poderia ter barrado isso e dito, não, se a reclamatória está pedindo R$ 5.700, limita no máximo nisso, porque não vai ultrapassar isso de qualquer forma na caneta da sentença, isso não vai passar. Mas é aquela história, se eu causei, quem causou sabe o dano que causou, né? Então, mesmo que a outra parte não tivesse pedido, e na mesma semana, aí eu já trago porque deve ter alguma coisa no meu sistema, né, Fabiano, para eu olhar. Na mesma semana, fiz uma audiência em que eu estava pela querelada e o querelante estava pedindo na reparação civil R$ 45.000 de dano na reparação. E a minha cliente chegou na audiência e ela falou assim, olha, falou para mim antes de a gente falar, né, com o juiz, ela falou, olha, eu tenho R$ 600. Aí eu pensei, ofereço R$ 600, né? O que eu faço? Porque de 45.000 para R$ 600, convenhamos que é uma diferença muito grande. Eu falei, bom, quem sabe oferece, né? Eu falei para ela, e ela falou, olha, eu tenho R$ 600 e eu posso dar dia 10 de dezembro. E prontamente ele falou, eu aceito. Então, quem somos nós em todos esses sistemas para querer nos posicionarmos de uma forma, né, em que a gente diz, às vezes, enquanto advogados ou enquanto magistrados, a gente toma para nós esse posicionamento de querer dizer se é bom, se é ruim, se é sim ou não. Claro que em ambos os casos a gente tem a questão da limitação legal, né? E se o processo seguir, vão ter pedidos que vão ter que ser analisados, vão ter reparos que deverão ou poderão ser feitos. Mas até que ponto nós, enquanto profissionais de direito, a gente tem que se envolver tão profundamente a ponto de repente, impossibilitar situações como essa, né? Agora essa semana eu passei a semana inteira pensando o que isso tem a ver com o meu sistema, porque para ter duas questões financeiras com discrepâncias tão grandes, essa composição, estou pensando onde isso está enquadrado em mim, né? Doutora Wanda, antes de a gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui do Face, que é: como costuma ser a prática de constelação de um processo trabalhista? De uma forma mais ampla, o reclamante e o reclamado constelam conjuntamente ou de forma individual?
E se for conjuntamente, participam do mesmo campo, pelo que eu entendi, do mesmo movimento, do mesmo momento, né? Eu gostaria de falar sobre essa sua dinâmica, você não me instou a falar isso não, mas eu queria falar sobre mim, não sobre você, né? Eu costumo dizer que muitas vezes o equilíbrio numa relação de trabalho, ele não depende do dinheiro. Quando você coloca as coisas assim, a moeda muitas vezes das pessoas é outra. E o que vem de débitos e créditos antes, a gente não sabe. Por isso que eu digo que a gente maneja só a superfície do conflito. Muitas vezes as partes estão se sentindo em débito e em crédito há muito tempo. Por exemplo, uma justa causa, antes que ela seja implementada pela empresa ou pelo empregado, no caso da rescisão indireta, ela tem uma série de ligações anteriores, uma série de atos de desequilíbrio anteriores que as pessoas não conhecem, que aquilo vai redundar numa justa causa. Mas quem tem um olhar sistêmico fala assim, isso vai redundar numa justa causa. Então, muitas vezes, moeda para mim, numa audiência, foi um pedido de desculpas. E aí o valor, o dinheiro, não tinha a menor importância. E aí qualquer valor servia, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante esses casos que a gente observa em que a moeda corrente, aquilo que equilibra, muitas vezes não é o dinheiro. Fica muito relativizado o dinheiro, né? Por isso que as pessoas percebem certas coisas, né? A constelação familiar, ela não é ampla, né? Respondendo a pergunta do Face, ela não é feita a todo momento. Assim, o que eu bato na tecla é que as intervenções sistêmicas podem ser feitas, as constelações são exceção, muito exceção, porque depende das partes concordarem, depende de ter de eu estar disponível para aquilo, achar que aquilo é uma questão que pode ser olhada, né? Então, ela não é algo que possa ser feito, a pessoa vai no judiciário para uma audiência de conciliação e vamos fazer a constelação. Eu acho que quando fizer, tem que ser assim, a pessoa tem que ser convidada para isso e aceitar esse serviço. No meu caso, nas vezes que eu fiz, eu não convidei para isso, a não ser nos workshops que eu falei, onde foram só profissionais do direito que foram, para constelar na condição de supervisores, né? Eles são os advogados daquelas causas que foram colocadas, daquelas dinâmicas que foram colocadas, né? Mas nas vezes que eu fiz, assim, foi com muito tempo, depois de muita interação, eu mostrando que existia uma outra possibilidade e encadeadamente falei assim, bom, agora a gente pode olhar isso no campo. Vocês querem? E aí eu faço um outro contrato. Eu estabeleço um outro contrato. Nós queremos. Vamos olhar. Então, nessa questão da drogadição que eu falei, com o reclamado eu fiz no gabinete, com a reclamante na sala de audiência em separado, porque eles não fazem parte do mesmo sistema familiar. Mas numa outra dinâmica em que esteve presente, a reclamante era irmã, a caçula da reclamada foi criada por ela, a advogada da reclamada era filha da reclamada. A advogada da reclamante era a única que não fazia parte da família, e ainda tinha um bebê na barriguinha da advogada da reclamada, que era filha, enfim. Era tudo a mesma família. Aí, nesse caso, vocês querem? Queremos. Então, nesse caso específico, foi um negócio que durou 40 minutos, 45 minutos, eu me dei por suspeita, saí do processo como magistrada. Outra colega terminou de finalizar o acordo, até foi um acordo que eu tinha proposto, exatamente o valor que eu propus no começo, e nós entramos numa visualização de uma dinâmica familiar. Era a mesma família, então, obviamente, na mesma sala. Tá? Mas, normalmente, quando os sistemas familiares são diferentes, cada um não visualiza o sistema do outro, não. Tá? Pessoal, obrigado mais uma vez pelo evento, pelas colocações de vocês, pela experiência de a gente ter. Queria agradecer pelo horário, né? A gente mais ou menos combinou o tempo que seria. Queria agradecer a presença de todos vocês.
tanto o pessoal que está com a gente na plataforma Zoom, quanto o pessoal que está no Face. A gente tem outras perguntas, depois a gente faz os encaminhamentos. Quem quiser informações sobre os livros, tanto do Fabiano quanto da Wanda, depois pergunta para a gente, manda um e-mail para a OAB, a gente faz, encaminha os links das editoras para vocês poderem comprar, adquirir essas obras e a gente cumprir com o que a Wanda falou bem, que é primeiro a gente trabalhar a gente, o nosso sistema, a nossa consciência, o nosso aprendizado, para depois a gente conseguir levar isso para os nossos clientes, para os nossos jurisdicionados, né, para todos. Antes de passar a palavra para vocês, Fabiano e Wanda, finalizarem, eu queria reiterar alguns agradecimentos ao nosso presidente, Rudimar Brogliato, a nossa vice-presidente, Ana Carla, que depois vai finalizar o evento, a Comissão de Ciências Criminais da OAB aqui de Caxias do Sul, na pessoa do Andrei Felipe Valandro, mas de todos os membros, a Comissão de Direito do Trabalho, na pessoa da doutora Renata Ruaro e da doutora Fernanda Boneto, aos nossos membros da Comissão de Direito Sistêmico, a Eliana, a Mariana, a Natália, a Ingrid, a Simone e especialmente a Kelly Gasparim, que foi quem organizou todo o evento, conversou com vocês e se dispôs a trabalhar a agenda, a casar todas as informações com a agenda da casa, com a agenda do Fabiano, da Wanda, para a gente alinhar isso. Então, agradecer a todos vocês que fazem parte com a gente da comissão e agradecer, por óbvio, especialmente o Fabiano, que é nosso colega advogado, e a Wanda, doutora Wanda, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Algum ponto positivo, né? A gente falou no início, antes de entrar ao vivo, que algum ponto positivo a pandemia teve, que foi oportunizar que a gente tenha profissionais de diversas regiões que trabalham com assuntos que sejam do nosso interesse, que a gente possa fazer esse evento sem demandar uma logística tão grande, né? Deslocamento, a agenda, imagina a agenda, por exemplo, da doutora Wanda, de se deslocar, quão custoso seria, tanto financeiramente do desgaste do deslocamento, quanto de tempo, né? Demandaria pelo menos 3 dias de agenda bloqueada entre ir, voltar e fazer o evento. A Fabiana está um pouco mais perto, né? Está em Santa Catarina. Mas isso são os aprendizados que a gente tira da vida, né? Que bom que a gente pode estar hoje de forma virtual e que bom, repito, para finalizar, que fica gravado, porque eu com certeza vou ter que assistir novamente para ir assimilando aos poucos. Um dos meus próprios questionamentos que fiz hoje, que era qual foi o aprendizado da semana passada em relação a esses 2 casos, a doutora Wanda já me deu um tapinha nas costas agora para eu pensar um pouco mais na diferença entre preço e valor, né, das coisas. Acho que já tem uma luz para eu buscar um pouco mais as informações. Então, pela ordem da palestra, gostaria de passar a palavra para o Fabiano, depois para a doutora Wanda, e aí a nossa vice-presidente finaliza o evento. Obrigado a todos. Pessoal, esqueci, falei no começo e depois não falei. Agradecer também o pessoal da OAB, que está hoje representado pela Pamela aqui, mas tem a Dai e toda a equipe da comunicação aí que está sempre envolvida e trabalhando junto com a gente até de noite para organizar os eventos. Fabiano, por favor. Valeu, Patrick. Eu que agradeço ao OAB de Caxias pelo contato, pelo convite, a Kelly, ao Patrick. Muito legal estar aqui com vocês. São esses movimentos que a gente vai aos poucos deixando algumas sementes e elas certamente vão germinando, né? Eu costumo dizer que talvez muitas coisas que a gente plante a gente não consiga colher, mas é importante que esse plantio seja feito, né? Para que outras gerações tenham uma percepção de justiça um pouco diferente dessa percepção que nós tivemos nas academias e que muitos ainda têm. Então, muito, muito obrigado mesmo e fiquem todos muito bem e reflitam sobre tudo que foi dito aqui, sobre esse fazer diferente, né? E tentar fazer de uma forma mais humanizada. Obrigado. Wanda.
Eu, novamente, fico muito feliz, né? Eu reitero minha felicidade de ver que hoje são 160 comissões de direitos sistêmicos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu tenho tido uma interlocução com os advogados. Outro dia eu falei lá em Brasília sobre o que faz com que o cliente procure um advogado sistêmico e não um bom de briga, né? E foi muito gostosa a conversa, né? Porque eu concluo a fala dizendo que o advogado sistêmico, ele não exclui nada do advogado tradicional, ele inclui, ele aumenta recursos. Então, ele é um sucesso. O que faz com que o cliente procure um advogado não é porque ele é sistêmico, é porque ele é um sucesso, ele resolve as questões, né? E resolve de uma forma que é boa para todo mundo. Então, está sendo muito gostosa essa interlocução com os advogados, eu tenho aprendido muito, eu só tenho a agradecer o convite. Eu iria, viu, assim, se for... Eu tive... Não tem muito tempo, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, estive em Porto Alegre, no TRT 4. Foi realmente, Patrick, uma loucura, o jeito que você falou, porque eu fui para uma palestra que eles chamam lá de final de tarde, 2 horas no final da tarde, eu saí de manhã, cheguei lá, no TRT, cheguei em Porto Alegre, no TRT, depois saí daquele voo que sai 5 horas da manhã, e fui direto do aeroporto para um evento que estava tendo no tribunal, na escola judicial, cheguei lá morta de sono, dormi 2 horas. Eu iria mesmo nessa circunstância. Agora que podendo estar em casa, com todo esse conforto, melhor ainda, pode me chamar que eu vou, né? Estou facinha. Tá? Muito obrigada, foi um prazer, obrigada e parabéns pelo AB, por levar essas possibilidades e, evidentemente, em todos os âmbitos da justiça. Muito obrigada, doutora Ana. Patrick, você é um anfitrião maravilhoso. Kelly, você é uma generosa, muito gostosa de lidar. Muito obrigada. E, Fabiana, foi um prazer estar com você no evento. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui dentro da sala e que estão nos ouvindo também pelos outros canais. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado. Doutora Ana Carla Furlan, só para finalizar. Bem, e o que sobrou para mim? Nada, né? Depois de tudo isso, dessa aula que tivemos aqui hoje, agradeço muito, doutor Fabiano, muito obrigada. Aprendi bastante na área criminal, né, com relação à questão de direito sistêmico, realmente é uma área que eu não domino, enfim, a minha área é outra, minha área é trabalhista, mais para os lados da doutora Wanda, né, mas muito bom ter ouvido, muito gratificante, eu acho que todos os colegas aqui, a gente só aprendeu, e vamos colher sim, acho que a sementinha foi plantada, vamos colher. Doutora Wanda, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala também. Acho que a gente somou muita coisa hoje. Agradeço, não quero me estender demais, os colegas já estão, né, talvez um pouquinho cansados em virtude da hora, mas, assim, aproveitamos o máximo. Acho que se é um cansaço bom, né? Porque quando a gente aprende, vale a pena. Então, assim, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, a Comissão de Direito Sistêmico, a Comissão de Direito do Trabalho, de Ciências Criminais, são comissões muito importantes, nós temos várias comissões aqui na ordem. E, doutor Patrick, vou aparecer nas reuniões, tá? Gostei muito. Combinado, muito obrigado. Eu vou lá com vocês, tá? Aprender mais um pouquinho. Obrigada. É de casa. É de casa. Pessoal, obrigado. Desculpa, doutora. Não, a gente só vai se adequar para conseguir participar um pouquinho de cada comissão, né? Mas, enfim, obrigado a todos. Agradeço novamente, Patrick, aos seus lá. Um abraço a todos da comissão e muito boa noite. Pessoal, obrigado, então. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.